Videoaula OmniBiz. A OmniBiz é um parceiro nosso que trabalha com a gestão de canais de vendas em hotelaria. Então, o que ela faz? Ela agrega todas as vendas dos diversos canais, como Booking, Decolar, Hotel Urbano, e inclusive o seu próprio motor de reserva do seu site, e ela agrega todas essas reservas no gerenciador de reservas dela. Então, essas reservas que estão aqui, elas agora podem ser integradas com a ADMH sem a necessidade da redigitação. Bem, vamos aqui entrar no ADMH e vamos ver como funciona a configuração desse processo. Bem, entra aqui no menu útil, parâmetros do sistema, aqui em outros, você tem aqui Web Service. É preciso, primeiramente, configurar esses parâmetros aqui de acesso, hotel code, ID e senha. Esses dados você vai conseguir com a área comercial da OmniBiz que faz o atendimento do seu hotel. Bem, aqui é possível, por exemplo, a gente configurar que o programa que vai ficar, o monitor que vai ficar lendo as diárias lá na OmniBiz, que ele possa ser aberto automaticamente. Eu posso, inclusive, definir um intervalo de tempo para ele ficar abrindo em uma máquina que ele vai ficar abrindo exclusivamente. Quando é feita essa leitura do Web Service da OmniBiz para trazer as reservas, para importar essas reservas, você tem a possibilidade de evitar alguns logs, que no decorrer do período eles vão apenas enchendo o banco de dados e pode não ter uma finalidade muito útil para você. Você pode também, nessa integração com a OmniBiz, lá nas reservas que são feitas pelo site, são cobradas algumas taxas. E aí a gente pede aqui que você preencha esse campo com o produto no ADMH que vai receber essas taxas para ser lançado no extrato do cliente. A mesma coisa vai acontecer com os extras. Se você não quiser que essas taxas sejam lançadas diretamente na conta do cliente, é só você apagar esse campo com Backspace. Aqui também você tem a opção de lançar pacote de diárias na criação da reserva. Você pode já compor todo o extrato do cliente, né, com diárias, extras e taxas, de uma vez na integração. É só você manter essa opção marcada. Bem, vamos aqui agora entrar na figura aqui, ó, do integrador, porque eu preciso definir qual vai ser o integrador que vai fazer esse processo de integração com a OmniBiz. O cadastro do integrador fica aqui, ó, cadastro de integradores. Eu já tinha feito aqui o pré-cadastro dele já. E eu estou com ele aqui, ó, você dá um nome para ele. Essa parte de usuário e senha você só vai usar quando for o Web Service do ADMH. O usuário padrão, para que quando for criada uma reserva, ele possa identificar o usuário. É interessante, inclusive, você criar um usuário chamado OmniBiz e alterar aqui, para que você consiga registrar a criação através do próprio usuário OmniBiz. A alimentação padrão, aqui está café, o símbolo do integrador, que eu já havia preenchido aqui. E aqui você vai entrar com alguns padrões interessantes. Ó. Como padrão, as reservas vencidas não são importadas. Todas as reservas que já se passaram, que a data de checkout é inferior à data atual, elas não vão ser importadas. Mas caso você deseje trazer elas como pré-reserva, é só você marcar aqui. Não é recomendado. Como padrão, as reservas com indisponibilidade não são importadas. Então, quando vier uma reserva lá do Web Service da OmniBiz, se não tiver vaga no hotel, se você não conseguir disponibilidade para ela, ela não seria importada. Mas se você marcar aqui, ó, receber reservas com indisponibilidade como pré-reserva, ela vem para o sistema e a gente criou aqui a figura de uma pré-reserva. Que essa pré-reserva é uma reserva que ainda não está confirmada, não é uma reserva normal, ela é uma reserva temporária, é como se fosse um rascunho de reserva, que ela não é válida ainda para o sistema. Mas como a OmniBiz
manda essa reserva que foi gerada através de um dos canais de venda seu, então ela é praticamente uma ordem de reserva, ela não é uma solicitação. Então a gente tem que receber essa reserva. Por isso, já que não há disponibilidade, a gente vai cadastrar ela como pré-reserva, você vai fazer alguns ajustes nela e depois transformá-la numa reserva. Como padrão, as reservas com disponibilidade são importadas como reservas normais. Então, você fez a importação das reservas, deu tudo ok, ela vai aparecer para você aqui no mapa de hospedagem como uma reserva normal, já contando para todo o processo do sistema. Mas se você quiser, você pode receber as reservas normais como pré-reserva e fazer a transformação da pré-reserva em reserva manualmente, mas não é o indicado aqui. Para você conseguir manter um controle dessa situação e saber o que chegou de reserva nova, você pode assistir a videoaula específica da Central de Notificações de Reserva, que ela vai apontar aqui para a gente reservas com pendência de integração. São aquelas reservas que chegaram via OmniBiz, mas que você precisa ainda dar uma última verificada nela. Aqui você tem a opção ainda de criar um grupo de reservas para quando vier mais de um apartamento. Você pode ainda buscar dados padrões no cadastro do agente. Então, aquele processo de quando você digita aqui um agente, que ele substitui aqui as formas de comissão, que ele pode definir aqui um canal, que ele pode definir aqui o tipo de tarifa, o sistema faria isso automático quando ele identificasse, através da integração, um agente. E aqui, priorizar pacote, mesmo que tenha diária variável. Quando você vai fazer uma reserva, aqui você tem a opção aqui no manual de criar aqui diária variável e especificar o preço de cada dia. Ele está dizendo ali que mesmo que você tenha o preço lá no web service da OmniBiz, que aqui mostra o preço variado, cada dia um valor, você pode querer trabalhar com pacote. Então você vai lançar todo o pacote do cliente de uma única vez no extrato dele. Bem, aqui a gente tem algumas questões voltadas para ajustes. Para você entender os ajustes, a melhor explicação é a seguinte: os códigos de alguns cadastros na OmniBiz podem não bater com os códigos do ADMH. Então é preciso fazer um ajuste desses códigos. Quanto ao tipo de UH, né, e a tarifa, esse ajuste, a própria OmniBiz já propõe aqui, nessa abazinha PMS Manager, você tem aqui o mapeamento do PMS, onde você define aqui os códigos que você está usando no ADMH, tanto para tarifa quanto para apartamento. Aqui eu tenho o apartamento 1, 2 e 3, e esses códigos têm que bater com o ADMH. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no tipos de UH, a mesma coisa, Standard é o número 1, Luxo é o número 2 e Suite é o número 3. E se eu vier aqui nas minhas tarifas, também a número 1 é baixa estação e a número 2 é alta estação. Eu configurei dessa forma, vindo aqui no PMS, no mapeamento de PMS, e fazendo aqui os ajustes. Se você precisar de ajuda para fazer esses ajustes, é só entrar em contato com o suporte que a gente vai estar te ajudando a fazer esse mapeamento. Só que lá na OmniBiz, no gerenciador deles, eles não fazem o mapeamento do cadastro do agente e do canal. Então, aqui o agente e o canal, você tem duas opções. Ou você fica aceitando em branco ou não cadastrado, e você vai receber a reserva da OmniBiz e fazer o preenchimento do agente e do canal manualmente, ou você faz aqui um ajuste. Você especifica aqui qual por exemplo, vamos fazer aqui vamos supor que eu vou controlar primeiro do meu site mesmo. Então, o Book Engine, que é a reserva do site, eu venho aqui no meu cadastro de agente, verifico qual o código. Se eu não tenho, eu crio. Eu vou colocar aqui rapidinho só para a gente poder ver. Então, eu estou criando aqui
eu estou criando aqui o processo do agente, venho aqui agora e preencho aqui, ó. Então estou dizendo para ele que o código 1 Book Engine que vem da Omnibis vai ser também, e vai ser aqui no meu caso, ó, o código ajustado é o código 6. Porque esse meu agente aqui no meu cadastro, ele é código número 6. Vamos fazer aqui o ajuste do canal, né? Quando eu receber uma reserva desse Book Engine, eu posso definir qual é o meu canal. Eu tenho aqui site próprio, que é o site próprio, eu vou adicionar. Então eu vou ter que fazer o ajuste dos meus, de todos os canais que eu utilizo na Omnibis. Eu tenho essa lista de canais aqui, dos que você utilizar, é preciso que você faça esse ajuste para que haja a integração correta. Bem, vamos confirmar aqui. Deixa eu só verificar aqui. Eu vou aqui ativar o ajuste do agente, ativar o ajuste do canal, para que ele faça essa busca que a gente cadastrou. Nos tipos de UH aqui eu não preciso fazer nenhum ajuste. Bem, vou confirmar. Ok. Bem, todos esses ajustes que eu fiz aqui, nesse integrador, eles estão relacionados ao Omnibis, porque aqui no parâmetro em Web Service eu defini que o integrador da Omnibis é a própria Omnibis. Eu criei um integrador só para ela. Bem, vamos confirmar aqui. E agora a gente vai fazer o processo definitivo. Eu vou só aqui te mostrar antes, ó, o ping. O ping é para saber se o web service dele está ativo. Está ativo. Existe aqui essas abas de texto, porque às vezes eles podem falar que não está conseguindo receber a sua consulta, e às vezes se pede para enviar por e-mail esses códigos. Então eu deixei aqui para ficar bem fácil da gente resolver qualquer problema. Aqui você também vai trabalhar a questão do log, que é quando a gente vai registrar toda a comunicação, ou melhor, toda a troca de informação que tiver com a Omnibis, para que você tenha a segurança de que recebeu a reserva com tais dados, que você recebeu um cancelamento, vai ficar tudo registrado aqui para você poder acompanhar. Bem, vamos fazer aqui na prática agora, ó, importar reservas. Deixa eu abrir aqui o mapa de hospedagem para a gente poder ver assim na prática, né? Bem, então quando eu for importar as reservas, ó, eu tenho a opção de deixar aqui ela processando aí um bom tempo. Mas eu vou fazer agora dessa vez manual. Eu vou pedir aqui para iniciar. Ele vai pesquisar lá no web service da Omnibis e vai me dizer, ó, que ele trouxe 3 reservas. Eu vou confirmar aqui e posso visualizar essas reservas aqui, ó. Na verdade, o que ele trouxe aqui. Essa reserva aqui e essa reserva são do mesmo grupo. Então, aqui é um grupo de reservas. São 2 reservas que fazem parte do mesmo grupo. Aqui, ó, ele já juntou aqui as despesas de meia pensão, de transfer, tudo que o cliente contratou lá, ele trouxe para cá. Vamos ver a outra reserva. Essa aqui já é outra reserva. Aqui são 2 apartamentos nessa reserva também. Tem aqui as informações, tem taxa aqui de apartamento, tem transfer in, transfer out. Tem várias informações aqui. Bem, e aqui, essa última, que ela é uma reserva única, é só um apartamento, mas ela acabou se transformando num grupo para poder listar aqui algumas taxas e extras. Então, ou seja, nesse processo de integração, às vezes pode acontecer isso, de que na integração cria-se um grupo para poder detalhar aqui as informações. Da forma como eu deixei configurado, ó, se eu vier no extrato dessa conta, eu tenho tudo aqui. Ó. Eu tenho aqui a diária, os extras e as taxas. Esse valor que apresenta aqui, ó, é o valor idêntico ao que tem lá no site da Omnibis. E a Omnibis já veio aqui, ó, Book Engine já veio como sendo o agente, que no caso esse Book Engine é o seu site próprio. Tá?
Bem, então assim, você vê que isso vai facilitar bastante para não haver redigitação, vai, vai facilitar no sentido da velocidade que a informação vai chegar. Uma outra questão interessante também, que eu vou tocar aqui, que já existe alguma coisa na videoaula de central de notificações de reserva, mas eu vou reforçar aqui. Ó. A central de notificações, quando ela estiver ativa, olha o que vai acontecer. Ó, ela vai abrir para você aqui algumas informações. Ó. Antes você estava acostumado a ver aqui só a parte de data limite. E agora criou aqui essas três abas ó, que são referentes à integração. Ele está te avisando que essas reservas aqui, ó, esses 5 apartamentos, que ele quer que você tire a pendência de integração. É só você marcar eles aqui, ó. Você tem duas opções. Você pode marcar aqui, como você pode também aqui editar ela e só clicar aqui e tirar a pendência. Ó. Mas eu vou fazer aqui da maneira mais prática. Depois que eu vim nessa reserva, de repente passei o cartão desse cliente, porque veio a numeração do cartão para que eu possa fazer o recebimento. Depois que eu organizei tudo, defini o apartamento, fiz todo um processo de organização, eu posso vir aqui e tirar a pendência. Bem, essas aqui, apesar de elas terem entrado direto no sistema, você tem esse controle de pendência e aí você tira a pendência. Pronto, você tirou a pendência, elas vão sair daí e elas passam agora a serem reservas que já têm uma visão aonde você fez o processo de conferência. Tá? É um pouquinho diferente da questão da confirmação. Aqui você vai fazer depois que você fizer o recebimento ou algum outro detalhe diferente, mas a ideia é que a pendência de integração venha a te dar uma noção clara de que nesse processo automático em que ela chegou direto para o sistema, você tem um filtro para dar uma olhada, dar uma verificada e entender o que está acontecendo. Bem, se acontecer por acaso de nesse processo, vamos ver aqui como é que ficou o log, ó, ele recebeu as 3 reservas. Se acontecer, eu vou executar novamente o log para você ver o que eu estou querendo dizer. Ó. Se eu vier aqui importar as reservas de novo e trouxer reservas do dia, ó, agora 0 reservas importadas, não teve mais nenhuma, apesar de conter 3 reservas nesse lote. Se você vier aqui, ó, vou deixar ele processando aqui, se você vier aqui nesse log e você processar aqui, ó, são as mesmas reservas, as mesmas 3, só que agora ele deu a mensagem de reserva já importada. Porque esse controle é feito para que ele não importe a reserva outra vez. Se nessa leitura que você fizer vier algum cancelamento de reserva ou alguma alteração de reserva, ou acontecer de alguma reserva vier com uma validação ou com erro de validação, um código que ele não encontrou, alguma informação assim, ela também vai vir parar aqui ó, nessa central de notificações. Então aqui nas notificações vão vir reservas que é para você cancelar, é para você fazer alteração, que é para você verificar por que não integrou, qual foi o erro que aconteceu. Então, aqui você consegue nessas notificações acompanhar casos específicos. Outra questão importante também é a seguinte, quando chegar uma reserva que não tem disponibilidade e o sistema receber essa reserva, ele vai listar para você aqui as pré-reservas. Então, essa pré-reserva que você vai fazer, que você vai receber, ela vai precisar de alguns ajustes para você poder fazer o check-in não, transformar ela numa reserva. Então, vamos aqui dar um exemplo bem prático. Vamos supor que o sistema foi lançar uma reserva para você e faltou disponibilidade no apartamento standard. E aí ele entendeu que não tinha vaga, não tinha disponibilidade e gerou uma pré-reserva. Você vai lá na pré-reserva, muda ela para luxo, faz um upgrade para o cliente e confirma ela como reserva. Pronto, você resolveu o seu problema. Pode acontecer também situações mais graves. Por exemplo, pode acontecer de você estar recebendo uma reserva, não tem disponibilidade e nem vai ter, deu over. Aí você vai ter que corrigir essa situação, ver como é que você vai administrar esse problema. Mas a ideia é que nessa integração com a OmniBiz, o ADMH
ele recebe as reservas como uma ordem. Ele não pode negar a reserva. A reserva já foi lá, às vezes paga pelo cliente, já está tudo encaminhado, o cliente vai chegar no hotel e tem que ter uma solução. Então a gente não trabalha com a ideia de que é uma solicitação de reserva, mas um encaminhamento da reserva para que a gente possa fazer o processamento. Bem, esse é um pouco do assunto Omnibus que a gente tratou nessa videoaula.